como vai? De volta à tela aqui com você no nosso Espaço Feminino na NTV. E aí a gente segue, a gente enfrenta os desafios e é uma honra, um prazer sempre estar aqui e ter você aí do outro lado. Hoje um assunto sério, importante, delicado, que a gente precisa discutir, até porque nos últimos dias nós vimos só na nossa região aqui várias situações a respeito disso. Nós vamos falar de abuso religioso, de charlatanismo, de crimes, abuso sexual e muito mais. E é importante essa discussão e saber quais as novidades do caso que nós presenciamos, que nós relatamos, que nós divulgamos aqui na NTV, por exemplo, para que a gente fique em alerta. É importante a gente falar sobre isso. E também quais são os amparos legais, o poder de controle de quem se passa por um líder religioso, os traumas deixados nas vítimas, como enfrentá-los. É preciso da gente ter informação até para a gente formar a nossa opinião a respeito disso. Você participe comigo. Nosso telefone está aberto para você mandar a sua pergunta, também fazer a sua sugestão. Nossa convidada sempre especial. Então anota aí o nosso WhatsApp, que é o 34 99947 4515. Enquanto a gente organiza aqui, a gente tem um time de profissionais das mais diversas áreas para a gente discutir junto com você. Enquanto a gente organiza aqui, eu vou para o intervalo rapidinho, já eu volto. E lembrando que ao final do nosso programa tem sorteios, tem presentes para quem participar conosco. Tem 2 presentes hoje, Anjos, Sofás e Colchões, que a gente vai rodar na tela lá no final do programa. E também da Doce Encanto Infantil, tá bom? Então participe, esse programa é seu, você nos ajuda a comandá-lo. Já eu volto com muito mais ao nosso programa Espaço Feminino, que já está no ar. Gente linda, de volta com o nosso programa Espaço Feminino. Um assunto importante, como eu abri falando, a sua participação, a sua atenção é extremamente bem-vinda aqui conosco para que a gente possa discutir, para que a gente possa entender, para que a gente possa formar a nossa opinião, mas de forma consistente. Para isso, eu convidei um time de especialistas, cada uma na sua área, e somando-se para a gente ter uma melhor compreensão sobre abuso religioso, charlatanismo, outros crimes que podem ser cometidos por pessoas que usam alguma religião para cometer os diversos tipos de abuso. Eu converso com o Dr. Tiago Alves, ele que é advogado. Como vai, doutor? Boa noite, tudo bem? Boa noite, Ludmila. Boa noite a todos os demais convidados. Prazer estar aqui com você, viu? Prazer é meu. Recebo também o Dr. Gilmar Menezes Silva, ele é professor de Direito Constitucional e Direito Penal. Como vai, doutor Gilmar? Ludmila. Tudo bem? Agradeço pelo convite e estou aqui à disposição de todos. Coisa boa. Convidei também a Luciele Dias Pinheiro, que é psicóloga. Como vai, Luciele? Boa noite, menina. Obrigada pelo convite. É um prazer sempre estar por aqui. Ale Freitas, taróloga. Como vai, Ale? Muito bem, boa noite a você e muito obrigada pela oportunidade de novo de estar aqui. E participa conosco à distância o Rodrigo Queiroz, ele que é professor, ele filósofo, fundador da Umbanda EAD, e especialista em psicologia positiva, pesquisador da cultura afro-brasileira e contribui com a nossa conversa. Um prazer tê-lo aqui conosco, Rodrigo. Muito boa noite, obrigado, Ludmila, pela oportunidade desse lugar de fala e a gente poder esclarecer esse assunto delicado. Vamos lá. Por falar em assunto delicado, vamos começar a entender, e aí eu começo com o doutor Tiago, para a gente ir fatiando isso tudo. Patos de Minas ficou estarrecida nos últimos dias, continua estarrecida diante ao que foi relatado, mas a gente vai falar desse caso e vai desdobrar, porque é cada vez mais comum esse tipo de denúncia e é mais frequente do que a gente imaginava, porque na semana passada a gente também teve um caso de denúncia de abuso religioso em Carmo do Paranaíba, na semana passada também em Frutal, e só falando aqui dos casos que ganharam uma maior repercussão. Mas, doutor Tiago, o que a gente tem até agora? Nós sabemos que tem
4 vítimas de uma pessoa que se dizia líder religioso e que praticava os mais diversos abusos com essa mulher, conforme consta em autos. Mas o que dá para a gente entender o que foi apurado que pode ser contado desse caso? Ludmila, pois é um caso que realmente chocou a sociedade de Patos de Minas, até porque quando a gente fala desse tipo de abuso, a gente imagina que acontece, por exemplo, aconteceu lá em Trindade, Goiânia, né, que foi o caso do João de Deus, então está muito distante. Quando vem para a nossa realidade, a gente fica extremamente estarrecido. O que nós apuramos hoje, né, eu entrei agora na assistência da acusação por todas as vítimas desse processo, a gente apurou verdadeiras atrocidades que esse líder dessa religião estava praticando com as mulheres. Então ele tinha um caminho do crime, ele começava devagar, começava ameaçando, começava a ter temores, para que as vítimas tivessem temores dele, usando até nome de entidades dessa forma, e cada vez que ele ia tendo um degrau de confiança com as vítimas, ele já começava a ter um exagero. Ele saía da linha de ser um religioso e começou a ser um humano, um abusador. Então, assim, chegou um momento que ele, diante do temor delas, do medo delas, ele levava elas para salas solitárias, e lá ele praticava o abuso em nome da entidade, em nome de uma religião, o que é extremamente proibido. Isso não existe em lugar nenhum do mundo, em que tem que ter um contato físico para ter a religião conforme ele falava. Então, assim, são verdadeiras atrocidades, são relatos muito graves, que infelizmente, como o processo é segredo de justiça, eu não vou nem dizer aqui, mas o processo já virou um processo, esse abusador está denunciado pelo promotor de justiça, o juiz já recebeu a denúncia e agora ele vai ter o direito de defesa dele, mas nós já reiteramos pela prisão imediata dele e continuar preso. Ele está preso hoje e continuar preso porque um abusador desse nível tão grande não pode ficar solto. O senhor representa essas 4 vítimas. O senhor acredita que tem mais? E o senhor acredita que essas pessoas podem e vão engrossar ainda esse processo? Ludmila, nós acreditamos, pelo que foi apurado lá, e que vai ser apurado ainda, que tem mais vítimas envolvidas. Inclusive, a alienação que ele praticava é tão grande que tem vítimas que não querem relatar, porque acreditam ainda que ele estava fazendo aquilo em nome de uma religião, o que é extremamente horrendo. Não pode ele usar a fé, a crença, ou às vezes até um trauma que elas tinham para praticar crimes. Então, eu acredito que com essas denúncias, e até você que também foi vítima, tem que procurar imediatamente a delegacia. Eu quero enaltecer aqui o trabalho da doutora Tatiana, que fez um exemplar inquérito policial. Esse inquérito já está tramitando há 6 meses, com pedido de busca e apreensão, pedido pericial de telefone. Então, tem muita prova contra esse abusador. E nós, agora, como assistente de acusação, não vamos deixar impune. Eu conversei com uma dessas vítimas e o que ela me relatou, ainda munida de muita dor, que ela falou: eu não sofri abuso sexual, não chegou a haver nenhum tipo de penetração, mas das outras pessoas eu sei que sim, tinha menor de idade envolvido nisso tudo. As provas, como o senhor falou, já foi denunciado, elas são consistentes? Há alguma dúvida de que essa pessoa não tenha cometido tudo isso? Eu acredito que não, porque as provas que estão nos autos são corroboradas pelas palavras da vítima, né, que a palavra da vítima tem um peso muito grande. Elas relatam com muita riqueza de detalhe. Tem as provas testemunhais, porque, só para vocês terem a noção da gravidade, ele levava as vítimas e levava outras pessoas que eram do correligionário dele ali para
ver, para assistir o ato. Então tem essas provas de que pessoas que estavam nessas salas isoladas que viram esses abusos, né, praticados. Então, assim, e ainda mais temos provas periciais, que é conversas de WhatsApp, conversas, áudios que foram trocados, que ele mesmo fala muita coisa, por exemplo, ameaçando, com grave ameaça, para que elas não saíssem, para que elas permanecessem. E se caso saíssem, a entidade ia atrás delas. Então, assim, é um nível absurdo de alienação e com esse nível absurdo de alienação ele conseguia esses abusos. Agora, Rodrigo, que participa conosco à distância, você que é professor, é teólogo, ministra aulas a respeito, é um estudioso nesse assunto, qualquer pessoa pode se tornar um líder religioso, né? A gente tem uma pessoa comum que praticava ou pratica uma religião, então ele ali abriu o terreiro dele e arrebanhou os seus fiéis para diversas formas de, né, convencimento. E aí qualquer pessoa, então, que quiser ser um líder religioso, ele pode. E aí quando que as pessoas devem desconfiar que começa a distorcer os preceitos, porque a gente tem esse líder religioso, usou a Umbanda, usou a Quimbanda para poder, como pano de fundo, né? Então, o que as pessoas têm que conhecer mais essa religião? Porque o que o doutor coloca aqui, olha, essas vítimas tinham que fazer sob pena de não conseguir a sua salvação, de não conseguir né, resolver os seus problemas. Então, o que a gente precisa entender sobre isso? Ludmila, para além de estudioso, pesquisador, eu sou sacerdote de Umbanda há 20 anos. Né? Então, falo de um lugar bem de dentro. E o que eu posso dizer é assim, não contexto interno da liturgia religiosa a premissa desses atos de abuso, né, que são abuso, isso é constitucional e nenhuma religião, liturgia religiosa está acima da Constituição. Então esse é um ponto importante a ser observado. Segundo a nossa Constituição, o que define uma religião ou um lugar religioso é só ter 5 pessoas assinando um documento que chama aquilo de estatuto, que define aquilo que vai fazer como um aspecto religioso. Esse é o ônus da liberdade religiosa. Então, só para responder na pergunta, governar um religioso. Se alguém é mal intencionado, segue esse preceito, ele se constitui como tal. A pessoa que não tem conhecimento, que ela está sendo movida pela credulidade, sendo enganada, ela não tem instrumento, referência para poder discernir se aquilo faz sentido ou não, se aquela pessoa é um sacerdote legitimado dentro de uma tradição ou qualquer coisa nesse sentido. E aí temos um problema. Então, se as pessoas são leigas, em grande parte, elas não têm repertório para poder fazer essa interpretação, ela vai ter que se basear na Constituição. Pedofilia, todo mundo sabe o que é. Assédio, todo mundo sabe o que é. É uma construção de abuso de poder, como o doutor falou perfeitamente. Ô, Luciele, passo a passo para ir pessoas. O ingrediente perfeito para esse tipo de pessoa. Pega pessoas vulneráveis, elas já estão ali vulnerabilizadas por algum motivo, quer seja doença de familiar, desemprego, um amor não correspondido, e aí vai entrar com essas narrativas de que eu tenho esse poder, eu vou te encaminhar para o seu sucesso, você vai ter a cura, e aí a pessoa fragilizada, sem nenhum parâmetro, ela entra, né, de gaiato nesse tipo de manipulação.
quiser também participa aqui, vamos debatendo com todos aqui até o final do nosso programa. Sua contribuição é extremamente importante, como o seu conhecimento como estudioso, até nesse caso você também participou dando a sua contribuição com o seu conhecimento. Ô, Luciele, o que o Rodrigo traz, e aí pegando esse gancho, que essas mulheres se tornaram reféns pelo poder que ele tinha do conhecimento das vidas, das fragilidades que elas demonstraram e entregaram para ele. Então, era um tipo de poder e elas eram uma massa de manobra. Elas caminhavam para onde ele queria. Mas, assim, como que a gente pode perceber, e isso, assim, eu falo no contexto geral, essas formas sutis, sabe, de poder, de coerção dos mais diversos tipos, para que a gente fique em alerta. Para que, talvez, se essas pessoas tivessem uma noção, olha, como o Rodrigo coloca, a Constituição é clara, então nenhuma religião perpassa o direito que está previsto, né? Mas, assim, o que a gente pode perceber quando ultrapassa, né? Quando essa entrega, quando essa confiança já começa a exacerbar para algo que a pessoa possa utilizar contra ela em troco aí, né, de perversão e tudo mais? Então, o que a gente precisa pensar é que existem momentos na vida que a gente fica vulnerável. Num término de relacionamento, alguma situação onde a pessoa está transitando, mudou, ela saiu de um evento para passar para outro. A pessoa vulnerável, ela está muito disposta a buscar uma resolução de um problema rápido. Como se aquilo que fosse falado naquele momento por aquela pessoa que está ali de má fé fosse salvar a vida dela. Então, quanto mais vulnerável a pessoa estiver, quanto o momento estiver transitando, normalmente ela busca por algumas coisas mais imediatas. Aí, se a gente pensa na obesidade, se a gente pensa em situações que as pessoas vão recorrer a cenas que não é necessário pensar muito, elas vão ficar vulneráveis. E essas pessoas vão aproveitar dessa situação. Mas tem alguma forma, alguma fala, alguns gestos que a gente pode perceber desde o início ali, que aquela pessoa vai utilizar em algum momento, essas pessoas que são mal intencionadas, que se utilizam da religião ou que se utilizam de qualquer outra coisa, mas aqui a gente está falando da religião, que se utilizam disso para colocar pessoas nessa situação que a gente está falando aqui? Sim, a religião ela já vem um pouco pronta. O que a gente chama de ser um pouco pronta? Todo mundo que nasce já tem uma certa crença instalada na sociedade. Quando a gente vê essa pessoa buscando um recurso mais fácil para poder resolver o problema das pessoas, a religião ela já tem um certo caminho que a pessoa que age de má fé vai facilitar muito para ela poder conseguir chegar a essas vítimas. Eu sempre brinco assim que essas pessoas andam em parzinho. Os vulneráveis e as pessoas que agem de má fé. Então, sempre que haver ali uma cena de uma pessoa que está trazendo soluções rápidas, eu trago a salvação, como o doutor coloca, né? Para curar alguma coisa, algum trauma. Gente, trauma a gente cura em terapia. Não tem outro caminho, é um caminho árduo, é difícil, é um passinho depois do outro. Aquele que entrega uma solução imediata de alguma coisa, é sempre necessário duvidar. O Ale, você é taróloga e é uma pessoa, uma combatente do charlatanismo, já passou por situações complicadas e você também é uma pessoa que lida com a emoção das pessoas. Entende muito bem, assim, o caminho que você pode dar para o curso da coisa quando as pessoas estão desesperadas em busca de uma resposta, de uma solução imediata, né? Como a Luciele coloca aí. Então, como é que você vê tudo isso? O que você já viu? E até que ponto as pessoas chegam em nome quando tem uma pessoa que conduz elas. Olha, você tem que fazer isso, você entrega dessa forma. Então, assim, o que você já viu, o que você presenciou disso tudo? Então, Ludmila, eu já fui vítima de pai de santo também, né? Aconteceu comigo há 3 anos atrás. Eu precisei passar por todo esse processo para poder entender e hoje combater. Hoje nas minhas redes sociais, eu sou uma das que falam sobre o charlatanismo como forma de alertar. É igual a psicóloga falou
agora. Não existe nenhuma solução rápida, e ainda mais no campo espiritual, a gente tem que tomar muito cuidado, porque eu costumo comparar da seguinte maneira: imagina você entrar dentro de um consultório médico e você está acreditando no que o médico está falando. Se ele te dá um diagnóstico errado, você pode sair dali e cometer uma loucura, né? Imagina você descobrir que, sei lá, vai morrer do nada ali e foi um erro do médico, né? Então, nós que trabalhamos nesse campo espiritual, tarólogo, cartomante, ninguém aqui é vidente. Que eu costumo até brincar, se fosse vidente, eu tinha os números da Mega Sena e eu jogava e parava de trabalhar. Então, não existe solução rápida. É a gente observar o que a gente está falando para o pai de santo, para a mãe de santo, para os líderes religiosos. Eles também têm a caminhada deles, então não somos melhores porque temos esses dons, a capacidade de observar como vai te ajudar. A gente tem que ter mais empatia, né? E pequenas coisinhas podem ser evitadas. Primeiro, vai numa casa de candomblé ou de umbanda, observa como é que é, primeiro, o comportamento dos médiuns, se é uma casa bem frequentada, se tem muita gente. Não sai acreditando assim, que a pomba gira, não sei o que lá, chamou você. Tenha coerência, bom senso, de esperar alguns dias, de conversar com outras pessoas para saber se aquilo ali é comum, se está precisando de alguma coisa na casa, porque a ignorância, às vezes, a falta de conhecimento vai fazer você cair dessa forma, nesses golpes. Tomar cuidado também com preços exagerados de coisas ou valores muito baratos, que a gente sabe que quando a gente compra alguma coisa muito barata, alguma coisa muito boa, alguma coisa ruim vem depois. Então, no meu trabalho, a hora que eu estou vendo que as pessoas estão desconfiando, estão com medo, o que eu faço? Eu procuro acalmar, eu procuro fazer o máximo para levar informação, indico livros, indico vídeos, indico outros profissionais que possam trazer esclarecimento dessa parte, porque se eu trabalho com isso, eu tenho que entender que o meu cliente, os meus seguidores vão ter dúvidas, e a minha obrigação é deixar o mais claro possível qual a direção que eu estou querendo levar. Então, cartomante, taróloga, existem várias, mas quando a gente coloca, às vezes, um valor mais alto, todo mundo reclama. É por causa disso, porque umas não vendem trabalhos, né? E é uma dica muito legal para você que vai contratar esse tipo de profissional, verificar se estão vendendo trabalhos. É uma amarração, eu vou fazer um casamento energético. Isso não existe, gente. Tudo tem uma coerência. Até para fazer magia, para você rezar, tudo tem coerência. Então, se ficar explorando demais, sua mãe vai ficar doente, vi aqui nas cartas que seu pai está morrendo, dá um passinho para trás, procura outras pessoas que já foram clientes dessa pessoa para ver o que já aconteceu, quais foram os resultados dessa consulta, né? Eu sempre indico que é melhor não comprar esse produto de gente que vende trabalho, para a gente poder evitar um pouco mais e ter mais conhecimento e aprendendo sobre todas as religiões. Doutor Gilmar, voltando agora para o campo do direito, o que diz a nossa Constituição? E aí eu vou, porque aqui são vários crimes, o doutor Tiago vai falar, né, do que puder falar, e das coisas que eu sei aqui eu vou contar também. Mas do campo do direito, falando em abuso religioso, porque aqui a gente tem crimes de outras ordens, mas também a gente tem um abuso religioso claríssimo. E aí, trazendo também o charlatanismo, que essas pessoas que estão vendendo alguma coisa que não vão entregar, né? Que pedem e depois somem, desaparecem com esse dinheiro. São notícias até corriqueiras e comuns, isso. Mas o que diz? Como as pessoas estão protegidas constitucionalmente a respeito disso? Ludmila, isso tudo remonta a essa mudança, esse viés da pauta axiológica da Constituição, assegurando diversas liberdades, entre elas a liberdade de manifestação da crença, né? Mas a Constituição assegurar como direito fundamental a liberdade de manifestação da crença, existem balizas, porque não existe direito fundamental absoluto. E quando você extrapola da liberdade dessa manifestação, quando você atravessa essa fronteira da razoabilidade, aí você está no campo da ilicitude. E várias pessoas têm se valido, isso é uma realidade da nossa sociedade contemporânea, extrapolar as linhas do direito para cometer desvios jurídicos com o objetivo de obter as demais diversas vantagens, seja no campo econômico, seja vantagens sexuais. Bom, da perspectiva constitucional é essa.
se valer do exercício de um direito de crença, na condição de, seja qual denominação religiosa for, seja Umbanda, seja o cristianismo, o judaísmo, se valer disso para cometer desvios legais. O lado oposto é a questão da incursão no sistema jurídico penal, né? A depender, a gente não conhece as minúcias do processo, do inquérito, mas podem incidir diversos tipos penais, até a depender da circunstância, isso sai da violação sexual mediante fraude e incorre diretamente no crime de estupro. Em diversas circunstâncias, no caso do João de Deus, a imputação não foi violação sexual mediante fraude, que é uma pena bem mais branda do que a pena do estupro. Porque essa coação psicológica é um meio de violência. E essa coação psicológica, no sentido de trazer um prejuízo espiritual, aos tribunais superiores, o Supremo Tribunal Federal tem um entendimento muito claro acerca disso. Essa ameaça de um mal espiritual configura a ameaça do crime de extorsão. Então, no mesmo peso e na mesma medida, onde tem a mesma razão, a gente deve impor a mesma decisão. Então, se a ameaça de um mal espiritual é uma forma de ameaça para configurar um crime de extorsão, na mesma medida, isso é um mecanismo para configurar o crime de estupro e não mera violação, porque seria um tratamento brando para essas circunstâncias. E outra, a religião, o contexto religioso, nessa circunstância, ele foi usado como um mero instrumento para a prática do crime. Aqui a gente não está falando do exercício abusivo da manifestação da crença. A gente está falando de uma pessoa que tenha o caráter desvirtuado para cometer crime de estupro. A invocar a questão da crença, isso aí foi só um mecanismo para tentar desviar a formação da convicção. Eu não tenho a mínima dúvida que eu estou diante de um verdadeiro crime de estupro. Ou seja, começou com um abuso religioso, ali foi só o pano de fundo, né? Pegar uma religião. Exatamente. Eu não sei o que a partir desse start, desencadear uma série de outros problemas muito mais graves. Talvez no início, até o próprio abusador, até o próprio investigado ou réu, se eu não sei se a ação penal já foi recebida, no início até, de repente, o propósito cognitivo dele estava nesse campo, né? Até ele se convencesse de que estava, de fato, fazendo bem. Mas é certeza que em determinado momento esse dolo, esse ânimo, essa vontade dele, ela desvirtuou. Ele deixou de ser orientado pela prática de um bem, pelo espírito de cura, e passou a se valer daquela circunstância como uma oportunidade, como um mecanismo fácil de coagir as suas potenciais vítimas para o cometimento do crime de estupro, do estupro, o crime de ameaça. Nós temos aí a possibilidade de crime de constrangimento ilegal, o crime de sequestro, o crime de cárcere privado. Nós não conhecemos os autos, mas pelo que já foi narrado, o concurso de crimes aí, ele está configurado. Então é importante deixar claro que uma coisa é a pessoa, às vezes, extrapolar no exercício da liberdade de crença, né? O Supremo tem um entendimento acerca do proselitismo religioso, essa tentativa de convencer as pessoas. A liberdade de crença, ela protege o proselitismo religioso, mas aqui a gente não está tratando de proselitismo religioso, aqui a gente está tratando de uma conduta típica que se amolda ao direito penal. A discussão religiosa talvez seja só um véu para cobrir essa ignorância da realidade dos fatos. Mas é importante que saiba que tem até um projeto de lei, né, no Congresso, está na pauta da Comissão de Constituição e Justiça, para configurar essa prática de abuso religioso e charlatanismo como crime, mesmo que seja uma pena branda, mas que as pessoas saibam que também existe uma retaguarda. E, claro, né, se debandar para uma situação horrorosa como essa que a gente está vendo, tem uma mão muito mais pesada da lei para ser aplicada, para endurecer, e que não é para servir de exemplo, não. É para que não exista esse tipo de cena, né? Um menor usar uma religião, usar da fé das pessoas para enganar, para trazer. É a coerência da religião. Religião é para quê? Para que a gente vai procurar espiritualidade? Não é para se sentir conectado com o espírito, é ter inspiração, é sair bem de uma igreja, é sair bem de um centro. Então, aonde que tem coerência eu entrar num terreiro e me sentir
frustrada ou me sentir envergonhada de ter que realizar tal ato, sendo que nenhuma entidade, pelo menos no meu conhecimento, não escutei o que o professor Rodrigo falou totalmente, mas no meu conhecimento, nenhuma entidade vai tirar de mim, vai me fazer passar essa vergonha, vai me colocar em constrangimento com outros irmãos. Eu vou lá para buscar a minha espiritualidade, a minha ascensão de consciência. Eu não vou sair de lá pior do que eu entrei, chegar em casa. Pois você imagina forma. Como saíram essas mulheres. A gente vai falar sobre isso no próximo bloco e também falar um pouco mas quais são os crimes, né, se a gente puder falar a respeito disso, o terreiro, né, o professor Rodrigo traz lá aqui, ó, tendo ali 5 pessoas assinou, a Constituição já autoriza para que haja esse tipo de prática e tudo mais. A gente vai para o intervalo e já a gente volta discutindo tudo isso e muito mais. De volta com o nosso programa Espaço Feminino, doutor Tiago, quero saber, o inquérito está fechado, como o senhor colocou aqui, trouxe essas novidades, dá para falar quais são os crimes que ele deve responder, a pena que pode chegar e diante a um caso com uma investigação extensa, dada a repercussão, deve ser um caso que a Justiça analisará brevemente? O inquérito foi tramitado mais ou menos 6 meses que a doutora Tatiana está trabalhando nele. Ela fez todo tipo de prova possível antes de indiciá-lo. Então teve pedido de busca e apreensão, teve pedido pericial e ela já remeteu esse inquérito para a Justiça. A Justiça, através do juiz, já mandou para o promotor de justiça e o promotor de justiça já fez a denúncia. Então, já virou um processo. E agora ele vai ser citado, né, para apresentar a defesa dele e já marcar a audiência. Então, eu acredito, e agora também nós habilitados como assistente de acusação, que ainda já esse ano nós já vamos ter uma audiência e já pleitear o máximo possível a sentença desfavorável a ele para que seja punido com a pena máxima. Ele foi denunciado por 9 vezes, então 9 atos que ele praticou de importunação sexual. O que é importunação sexual? É quando ele faz a violência sexual mediante fraude, conforme todos já bem disse aqui, usando como subterfúgio a religião. Então, ele usava a religião para até um determinado momento, quando ele conquistava então a confiança ou às vezes o temor das vítimas, ele praticava o seu ato sexual. Então ele foi denunciado por 9 vezes. Então cada ato é uma punição. Então eu acredito que vai dar uma pena muito alta. Por quanto tempo ele cometeu isso? Foi praticamente aí durante as meninas entraram e tudo, desde o ano de 2022 ele já estava praticando esses assédios, essas importunações com as vítimas. No caso dessa menor de idade, a mãe relatou para a mãe como é que elas tomaram coragem para poder quebrar esse ciclo, já que era ameaça, né? Era facão. A gente tem até um trechinho, eu vou colocar um trechinho da fala de uma dessas vítimas. Pelo que o modus operandi dele, como ele agia, para que as vítimas tenham medo dele, ele usava de certos requisitos, aí o doutor Rodrigo aí pode falar melhor do que a gente, que não sei se é da religião ou não. Por exemplo, pegava um facão, esse facão está apreendido no processo, um facão grande, colocava a vítima deitada no chão e aí colocava esse facão no pescoço dela e fazia o juramento de morte. Ou você é leal, fiel, ou você vai ser degolada. E aí a vítima não tinha outra alternativa. O que ela vai fazer diante de um facão gigante no pescoço dela? Então, as vítimas, às vezes, cediam até as importunações sexuais diante desse constrangimento tão grande. Por exemplo, teve outro caso, só finalizando, que ele fazia as vítimas tomarem, isso é muito triste até de falar, mas tomarem menstruação, resíduo vivo delas
para que conseguisse determinadas coisas. Então, assim, coisas horrendas, muito triste. A gente acha que está longe da gente, mas estava muito próximo aqui. Nada, eu quero alertar que eu não tenho nada contra a religião, banda evangélico ou católico, mas, como o doutor Gilmar falou, não pode passar do limite, dentro o limite da crença com o limite de importunação, com o estupro ou qualquer violência sexual. Se eu passar a palavra, o Rodrigo vai responder essa questão aqui, mas como é que ele convencia para essas vítimas voltarem? Elas estavam, claro, né, com medo, reféns de uma situação, mas como é que ele convencia para elas retornarem, sabendo que elas passariam por todo esse ritual novamente? Bom, nesses autos, tá bem claro, isso inclusive tem áudios dele, que a ameaça dele, às vezes nem era ameaça humana, vamos dizer assim. Eles usavam a ameaça espiritual. Tem algumas entidades, eu não sou dessa religião, às vezes o Rodrigo sabe melhor do que a gente, que é o Exu da capa preta. Então ele usava esses nomes que, se caso ele, como pai de santa, a mãe de santa, elas não fossem obedientes à hierarquia, a entidade poderia feri-las. Então elas já estavam extremamente alienadas. A doutora aqui também falou muito bem sobre a vulnerabilidade, estavam vulneráveis, são vítimas que já teve abusos sexuais anteriormente. Então, sim, casos que elas estavam buscando, pleiteando, melhorar a vida, infelizmente, hoje está com um sofrimento enorme. Tem vítimas aí que nem conseguem sair mais de casa, está com um estado de pânico muito alto. Nós vamos falar sobre isso também, mas deixa o Rodrigo só completar para a gente aqui sobre o uso do facão. Esclarece, Rodrigo, se é uma prática da Umbanda comum ou era um artifício usado por esse líder religioso para coagir, para amedrontar as suas vítimas, e sobre o uso, né, do nome das entidades para que elas continuassem persistindo nesse ciclo. Ludmila, eu quero aproveitar e parabenizar a condução geral dessa entrevista e o cuidado que todos vocês estão tendo de deixar bem destacado o que é e o que não é. Por exemplo, dizer que é uma entidade. Isso é fundamental para a audiência. Existe a menor religioso de uma entidade, qualquer coisa de como ela se apresenta, ela vir e ameaçar, coagir, abranger, agredir qualquer tipo de forma. Não existe. Agora, o que vai existir é ambientes que usam desses nomes sagrados, usam do título da religião que é sagrada e se fazem ser aquilo. Tanto, eventualmente, seres espirituais que são perturbações, que são seres mal intencionados, com pessoas mal intencionadas, o circo está armado. Então, é bem importante deixar isso destacado. No contexto das religiões afro-indígenas, não existe nenhum procedimento em que faça sentido um juramento sob ameaça, de qualquer forma, um procedimento que use sangue humano em qualquer circunstância, tampouco qualquer tipo de ato interagir com essas forças, supostas forças espirituais, não existe. Está completamente fora das possibilidades dessa ancestralidade. Então, destacar isso, porque quando você pergunta também como que a pessoa pode saber que está indo por um lugar errado, ela tem que ter informação, né? A única forma de saber identificar é ter algum tipo de informação, que é o que você está fazendo aqui hoje, né? E se você entende que, como me perdoe, me fugiu o nome da taróloga, mencionou, se você está ali num contexto estrangido, ameaçado, desconfortável, já está errado.
preceito que deve ser muito respeitado. Ainda que, por exemplo, sei lá, num ritual você precisa... que seja. E você não se sentir confortável, não quero tomar essa água. Você é automaticamente respeitado. Então, tudo bem, você não quer tomar. Esse é o caminho, né, natural dentro desse ambiente religioso. Dito isso, você vai encontrar dentro da ritualização elementos simbólicos como espada, facões, sempre sem fio, né? Ponteiros, entre outros elementos litúrgicos, mas que jamais ele deve postura de ameaça, né? Jamais ele deve ser posto como algo que pode ferir o outro. Ele tem ali representações. Então, é bem assustador imaginar essa cena que o doutor estava falando. No pescoço, sob juramento, senão vai morrer. Isso tudo é show de horror. E por que a pessoa volta, Ludmila? Porque ela está envolvida pelo medo. Isso é muito ardiloso. É importante a gente lembrar a motivação que levou a pessoa nesse ambiente. Certamente é vulnerabilidade em algum grande nível. Facilmente ele vai envolver essas pessoas. E o discurso, se por um lado agrada a alguns, que vai dar algum tipo de poder para outros, vai atingir seus objetivos, e misturado chegou nesse nível, daqui para trás é um caminho sem volta. Então, existir, senão você morre, não sei o quê. E talvez ela não queira voltar, e aí começa, igual o agiota, né? Ameaça por ameaça passando na frente da casa da pessoa, vai criando todo um cenário de terror. Porque é interessante, é muito fácil começar a culpabilizar a vítima, né? Mas por que ela voltou? Por que ela não denunciou? Tudo isso, esse tipo de sujeito prevê e vai jogando com a sorte o máximo que pode para poder evitar que vá denunciar. A gente sabe que essas denúncias, quando aconteceram, foi assim, um lapso de desespero. Estavam querendo denunciar, mas morriam de medo. Sim. Por quê? Dá poder para o sujeito. Fica com medo de denunciar. Continua dando poder, porque dizer, reconhece que está tudo errado, tem uma coisa muito errada, mas ainda assim não tira. Então a audiência compreender que em outros segmentos da humanidade esse tipo de manipulação pode estar acontecendo. É uma toxicidade mesmo no comportamento bastante criminosa desse sujeito. E a vítima só é vítima, e é bastante estarrecedor essa história, né? Muito. Eu vou colocar um trechinho, doutor Tiago, eu vou colocar um trechinho no nosso tempo, ainda mais quando é um assunto dessa envergadura. Mas, nas palavras dessa vítima, o que ela sofreu? Vamos escutar. Nós tínhamos por ele uma visão de pai, uma visão realmente de um sacerdote, de alguém que fosse nos direcionar, nos orientar, nos amparar, né? E cada vez mais, quando a gente denotava situações da nossa vida para ele, é como se ele armazenasse isso como algo que ele pudesse usar contra nós no futuro. Eram frases de efeito muito frequentes, eram relatos de
experiência de vida muito impactantes, né? Uma vida muito sofrida, uma vida muito cheia de dificuldades, uma vida cheia de erros, mas que era passível de transformação. E que nós deveríamos nos espelhar neles, porque eles sofreram muito. Nós tínhamos temor a ele, porque nós ouvíamos muitas vezes, com muita certeza, que ele era muito perigoso, então que ele era capaz de fazer qualquer coisa, né? Era uma evolução em degraus. Começou com a imposição das meninas terem que das mulheres terem que tirar a blusa, ficando apenas de sutiã e saia, coisa que eu cheguei a me submeter também por medo, já muito desconfortável, já muito insegura com esse tipo de situação. E posteriormente ele veio a dizer que as meninas deveriam tirar o sutiã, ficando apenas de saia e sutiã. E foi desdobrando, né? Foi desdobrando, cometeu abuso. Segundo essas vítimas, segundo eu conversei com uma dessas pessoas, inclusive, hoje. Doutor, algumas pessoas, e até essa pessoa me contava que relatou isso para pessoas do convívio desse líder religioso, e que houve uma conivência, né, a partir do momento que não houve uma interrupção e as coisas se prolongaram. Essas pessoas que participaram, essa testemunha, essas pessoas que sabiam, também podem responder por algum tipo de crime? Podem. No crime, no Código Penal, hoje existe o crime de omissão, né? A partir do momento que for verificado que essas pessoas que participaram ou que foram coniventes com essa prática criminosa também podem ser apurados. Mas hoje estamos focados, 100% focados, para que esse abusador seja encarcerado e tenha uma pena exemplar pelos abusos feitos contra essas vítimas. Doutor Gilmácio pediu a palavra antes e... Não, era a questão da classificação jurídica do crime. Com todo respeito à denúncia feita pelo Ministério Público, pela classificação jurídica feita pelo delegado e acompanhada pelo promotor, a meu sentir, eu estou diante de um crime de estupro, não estou diante de um crime de violação sexual mediante fraude, que tem desdobramentos totalmente diferentes. Estupro é um crime hediondo, é um crime vil, repugnante, e tem um tratamento mais rigoroso para esse tipo de crime na nossa legislação. A questão da progressão de pena, a questão dos benefícios de final de ano, tá certo? E uma série de outros desdobramentos. Então, porque essa circunstância da violência é uma violência, a promessa dessa violência espiritual, ela configura a violência do estupro, não a violação sexual mediante fraude, porque a pena é muito mais branda, né? Mas isso pode mudar, doutor? Não, esse já é uma capitulação feita pelo Ministério Público, né? O Ministério Público entendeu dessa forma, juntamente com a delegada. Então, assim, eu acredito que ele não capitulou por causa do estupro em razão, por exemplo, tem lá nos autos que uma carta em que o centro emitia falando que estava autorizado, que as pessoas que lá frequentavam teriam autorização para frequentar e tal. Só que essa carta foi até usada na defesa do abusador, extremamente sem nexo, sem nenhum tipo de validade, porque você não pode assinar uma carta para ser estuprado. Não existe na nossa legislação, por exemplo, eu vou assinar uma carta aqui em que você pode pegar o meu rim, que você pode me matar. Não existe esse tipo de carta autorizativa. Então, por mais que tenha essa carta, pode ser por isso que o promotor não colocou na capitulação o estupro por essa carta, por exemplo, mas que essa carta não tem validade nenhuma e que isso que a importunação foi mediante a fraude da religião. Só mais uma questão. Ninguém pode abrir mão de um direito fundamental relacionado à sua integridade física, né? Existe a possibilidade do consentimento do ofendido, mas o ofendido ele não pode abrir mão a esse ponto, né? Especialmente em casos de ameaça. E outro ponto, a possibilidade de mudança da classificação jurídica, após a instrução do processo, o juiz escolhendo novas provas, ele pode abrir a vista para o Ministério Público para ele fazer o que a gente chama de mutatio libere. Se chegar à conclusão de que, de fato,
coação. Isso não é uma mera coação psicológica, isso aí é uma ameaça, né? Mas era só para pontuar. E a questão também das pessoas envolvidas, porque no áudio a vítima se refere às pessoas. E essas pessoas que estão no entorno. A responsabilidade pela omissão de socorro talvez seja uma responsabilidade até mais branda, porque a depender da contribuição, auxílio, induzimento, instigação, a gente está diante de uma participação no crime e que responde com a pena nos mesmos patamares da pena do autor. E vocês notam que é homem tentando, tirando roupa, fazendo isso. Se tiver que realmente, dentro do candomblé ou da Umbanda, a gente às vezes tem que tomar algum banho de erva, precisa se tirar a roupa, mas isso é muito específico e geralmente, se é um pai de santo, ele vai pedir uma EQED, que a gente fala, né, que é uma mulher que ajuda dentro dos afazeres, para justamente ter essa intimidade preservada, e não existe esse negócio de ficar encostando em corpo, não. Nem padre, nem pastor, nem pai de santo, nem mãe de santo. Nada disso é induzido por falar que é por causa de entidade, ter que tocar em seio, Foi com o Rodrigo que estava falando isso. Não existe isso, invocar o nome, usar isso. Não existe. Tem os instrumentos. No máximo a gente vai tomar uma benção. Mas não para poder intimidar, foi o que ele falava. Eu vou só para o intervalo, porque a gente tem que resumir o programa. Eu quero fechar falando dos traumas e tudo, né? A gente fechando aqui o nosso programa, que na verdade eu queria discutir muito mais, porque é assunto importantíssimo, ainda mais com todas essas pessoas importantes somando a esse assunto. Eu vou para o intervalo, já eu volto. E vou falar um relato rapidinho aqui de uma pessoa que falou: olha, eu sofri esse abuso psicológico de acabar com todas as minhas finanças por conta de uma manipulação. O tanto que isso é grave. Tanto que isso descamba para uma série de outras coisas. Ô, Rodrigo, a gente precisa de fechar, mas eu estava falando aqui com o Dr. Tiago, com os demais convidados, que esse é um assunto que já trouxe no programa, falando, né, de religião, de respeito, desmistificando muitas questões. E a gente vai voltar a falar, mas eu tenho que me despedir. Mas eu queria só que você finalizasse falando tudo isso que acontece. Macula mais uma religião que é contestada por quem é muitas vezes desinformado. Sim, é muito grave, porque isso se soma a uma construção de perseguição, né, do racismo religioso que as tradições de matriz afro-indígena já sofrem no Brasil de forma sistêmica. E acima de tudo, o que eu queria deixar aqui de mensagem é que esse tipo de manipulação e entendimento religioso das pessoas. Então, a dificuldade da superação, o impacto traumático que isso vai acarretar, a crença na transcendência que o sujeito estava podendo viver ou poderia experimentar. Então, quanto mais esclarecer, é o caminho de diminuir os racismo religioso e os abusos que podem se aproveitar da fé, da credulidade do povo brasileiro, que é muito religioso por excelência. Muito obrigado pela oportunidade, Ludmila, parabéns pela iniciativa, pelo espaço que a NTV está dando para esse caso e poder dialogar bastante sobre isso, e eu sigo à disposição. É sempre um prazer, ainda mais com o tamanho bagagem, conhecimento que você soma à nossa conversa. Teremos outras oportunidades de troca também. Ale, obrigada pela sua presença. Eu sei que você já foi vítima, né, de charlatanismo, do próprio abuso religioso, conseguiu se desvencilhar e hoje também trabalha nessa linha de alerta e até numa posição interessante como taróloga, que eu falei, né, trabalhando a emoção. Então, quanto a isso está numa linha tênue, o tanto que é importante, né,
uma pessoa na sua posição, onde está, e alertar sobre isso. Eu queria agradecer novamente, estou sempre disposta a estar aqui no programa para contribuir, e queria também falar que o assunto pode acabar aqui, que o programa infelizmente vai ter que acabar, mas quem quiser saber mais sobre esse assunto também no meu perfil, vai estar nos stories da Ludmila, o meu @, temos um link lá que fala sobre esse curso, sobre abrir a mente das pessoas sobre essa mediunidade, ser mais descomplicada, como você pode conhecer mais sobre as religiões, porque informação é poder. Então, se você tiver informação, dificilmente você será enganada. Por favor, procure, meu direct está à disposição. Eu agradeço também a participação aqui. Lucélia, para a gente fechar, traumas, como lidar com isso tudo? Olha só a gravidade de tudo que a gente trouxe aqui, e hoje a gente pincelou e a gente vai debater, porque vão ter desdobramentos desse caso, as pessoas querem saber mais, o importante que a gente vê aqui, quando as pessoas participando conosco aqui, mandando sua mensagem, dando o seu testemunho, e o tanto que isso é importante, as pessoas querem, estão com sede do saber para terem esse domínio da informação também. Mas a partir de agora, o momento que uma pessoa passa sobre isso, como é que é uma reconstrução? Quando o doutor fala, tem vítima que eu estou defendendo aqui, que não consegue mais sair de casa. Então, como lidar com isso tudo? Dá uma pincelada pra gente. Então, todo o meu carinho a essas vítimas, né? E todo o cuidado, e a equipe está à disposição. Eu falo que a psicologia está à disposição da sociedade, em busca desse colocar sentido na vida. Então, é importante que essas pessoas que se vê um pouco vulnerável, passando por alguma situação que está extremamente difícil, que busque ajuda, que tenha uma clareza, que tenha ali um empenho para se cuidar, para se olhar com todo carinho, independente de religiosidade, independente dessas crenças em Deus ou não, dessa busca. Então, o passo a passo de formiguinha, sair de casa talvez seja extremamente difícil nesse momento, mas a gente precisa enfrentar algumas coisas, se é chorando, se é ficando triste, se é respeitando a dor, e logo em seguida trazer ali um conforto um pouco maior, até mesmo para a história que lhe foi vivida nesse momento. Obrigada, Lucélia. A gente vai discutir sobre isso. É preciso da gente falar mais e cada vez mais estando e falando sobre essas questões, a gente também promove uma cura. Sim, a gente também certeza. toma coragem para denunciar, para quebrar um ciclo, para buscar ajuda. Doutor Gilmar, muito obrigada também pela sua presença, pela soma. E como é bom também a gente ver um embate e até uma indignação, de um causista falando, olha, é preciso de mudar, esse negócio é muito mais grave. Então, é importante as manifestações das mais diversas ordens de conhecimento também, incomodados com uma situação absurda. Olha, Ludmila, eu que agradeço a oportunidade. Acho que esse é o papel dos meios de comunicação social, para trazer essas pautas, para levar para toda a sociedade. E esse também é o nosso papel pedagógico, de buscar essas discussões, esses debates, para a gente também caminhar na busca da solução, para esse tipo de conflito. Eu que agradeço mais uma vez. Doutor, sei que o trabalho, apesar de estar avançado, ainda tem muito o que ser feito nessa situação, em nome da proteção dessas mulheres, e parabéns pelo que foi feito até agora, à Polícia Civil, aos promotores envolvidos no caso, e a gente segue também acompanhando e aguardando do senhor aí mais novidades desse e qualquer outro assunto que seja relevante para que a sociedade tome conhecimento. Ludmila, eu agradeço pela participação, foi um prazer estar com todos aqui também. É um debate muito profundo e de alto nível. E eu quero só deixar um recado, aproveitar o seu público, tenho certeza que é um público feminino, que você, mulher que é vítima, você, mulher que está passando por isso também, como essas vítimas passaram, não deixem, não se calem, denunciem. Hoje tem vários órgãos para acolherem vocês. Hoje eu tive um bate-papo muito salutar com a doutora Tatiana, que é a delegada especializada para a proteção das mulheres. Procure a doutora Tatiana, ela vai acolher vocês com o maior carinho. Não deixe nenhum charlatão fazer o que fizeram com essas vítimas, não deixe abusar de vocês. Qualquer pessoa que esteja sob a autoridade de vocês, não deixe isso acontecer. Existe lei e a lei tem que ser inserida nele e levar uma punição exemplar. E não assista, doutor? Não seja conivente. Ficou sabendo, viu, meta a colher, meta a mão, vira a mesa, muda o jogo. Cada um fazendo a sua parte, que a gente tem uma quebra de ciclo e um desfecho que não é o que a gente quer ver
que a gente está vendo, mas que a gente espera aí um julgamento coerente para todas essas vítimas. Obrigada mais uma vez a todos vocês. Obrigada. Fiz o sorteio aqui dos presentes de hoje porque eu já estou passada do meu tempo. Kátia, você ganhou o presente da Doce Encanto Infantil, 98421 final 29. Anjos, Sofás e Colchões vai para Helenir do 99943 final 24. De novo, meu carinho sempre a você que está aqui comigo. Beijo no seu coração. Obrigada pelas palavras gentis. É sempre gostoso ser recebido dessa forma, viu?